Formato de perguntas, eu vou te falar o porquê que a sua clínica não está vendendo e não está crescendo do jeito que você gostaria. Estou aqui acompanhada com o meu notebook, porque eu vou estar lendo as perguntas e vou estar respondendo para vocês. Aproveitar que eu estou me arrumando aqui para palestrar daqui a pouco aqui em São Paulo. E isso, por que não? A gente responder em formatos de perguntas muitas dúvidas que a gente tem na nossa clínica. Muitas dúvidas que realmente às vezes a gente tem que estar pagando caro para poder alguém ensinar como fazer. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Por que algumas clínicas estão sempre com a agenda cheia e outras vivem vazias? E aqui entra um ponto muito importante, que é a parte de como tu se posiciona e como tu se comunica dentro da sua clínica. O que tu gera de desejo para o seu paciente, o que tu entrega de verdade para ele, mas não quando tu entrega só no pessoalmente. O que tu entrega ali na hora do atendimento, trazer isso para o meio das redes sociais. Hoje a gente tem um caminho tão grande, um caminho tão maravilhoso e muito mais fácil, né? Eu lembro assim que a gente tem que estar antes buscando conhecidos, indicação na rua, passava tanto trabalho, ficava batendo de porta em porta. E hoje a gente tem um meio muito importante que é as nossas redes sociais. Através dessa rede social a gente conseguir e construir mais esse posicionamento, e é aí que está uma grande diferença das clínicas que acabam vendendo mais e outras não. O que mais pesa? Tráfego pago ou posicionamento? Como esse vídeo está sendo gravado agora, em 2026, o nosso atual cenário é que o tráfego pago está passando por umas transformações. Então, se tu não tem uma clínica posicionada, uma clínica sem as pontas soltas, o tráfego pago ele vai ficar ainda mais difícil, porque o tráfego pago está ficando cada vez mais difícil, né? A gente tem alguns valores que a gente paga mais ao tráfego, a entrega diminui também, então todos esses pontos acabam impactando. Então, assim, o que pesa mais, tráfego pago ou posicionamento? Se tu quer um resultado a mais prazo, se tu quer um resultado constante, né, que tenha essa previsibilidade, com certeza focar no posicionamento estratégico vai sim ajudar muito mais a sua clínica. Próxima pergunta. Minha clínica tem seguidores, mas não vende. Está errado? Seguidor é que nem faturamento. É ego. Seguidor é ego, não é porque você tem uma clínica lá com mais de 10 mil seguidores que são 10 mil compradores. Às vezes essas pessoas vieram por causa de algum vídeo curioso, ou às vezes você está fazendo entrega para o público errado também. Então, seguidor é ego. Eu tenho clínicas que nem tem tantos seguidores, mas faturam muito e muito alto. Mas sim, tem aquele público, tem aquela comunidade ali dentro que realmente compra a ideia e que realmente vê valor na entrega, no serviço e sim nos resultados que vai estar entregando. Vale a pena fazer promoções para atrair pacientes? Gente, eu nem me aguentei, né? Vale a pena fazer promoções para atrair paciente? A gente consegue trabalhar com promoções, primeiro que eu não uso promoções, eu uso a palavra condição ou oferta, de formas estratégicas. Eu, Thalia, não utilizo promoções, né? Falando no segmento da pergunta aqui, para pacientes novos. Eu utilizo sempre para quem já está dentro do nosso ecossistema, para quem já está com a gente ali na clínica. Então, esses pacientes, eles acabam tendo esse benefício a mais, sabe? Esse benefício de estar ali conosco, esse benefício para ter acesso a essas campanhas e ter acesso a essa oferta. Claro que em uma avaliação, a gente usa, né, a campanha, às vezes, do mês, a gente faz alguma coisa especial, ou o paciente ganha alguma coisa, ou ele tem algum bônus especial, mas focar e principalmente estar divulgando promoção nas redes sociais, principalmente, isso é uma coisa que eu não indico, porque a gente acaba mudando o foco do nosso público, a entrega que a gente quer fazer, então acaba misturando um pouco as coisas e você não consegue realmente entregar aquilo que você busca no seu posicionamento. A não ser se você se posiciona como uma clínica de promoção. Mas quando a gente se posiciona como uma clínica de promoção, isso acaba tendo um prazo, porque você vai ter que vender em grande volume, você vai ter que ter muitas vezes muitas pessoas para atender, custo de mão de obra fica caro, aí você tem que fazer tráfego pago, porque se você vive de promoção, você tem que ter um tráfego pago muito mais forte e acaba virando uma bola de neve, que aí quando estourar, acaba não entregando aquilo que você buscava na sua clínica. Próxima pergunta. Como saber se o problema da clínica é marketing ou atendimento? Tem uma coisa que eu faço lá na clínica, eu vou contar um segredinho pra vocês. A minha equipe já sabe, então elas já estão preparadas, mas elas já sabem que isso vai acontecer, né? Que é o meu cliente oculto. Eu sempre coloco alguém na clínica, pelo menos 2 vezes ao ano, para fazer cliente oculto com a minha equipe. Porque na nossa frente, gente, se na tua frente ele já não tá fazendo certo, é porque por trás tá fazendo menos ainda. Então, assim, se na tua frente ele está fazendo tudo, nossa, tudo certo, o que tá acontecendo aqui? Será que é o meu atendimento? Aí você coloca esse cliente oculto. Ele vai passar toda a jornada do paciente ali dentro, que isso é
papo para outro vídeo, a gente pode falar sobre jornada de paciente. Então, ele passa por essa jornada desse paciente toda completa na clínica, desde a primeira avaliação, ali recepção, agendamento, fazer o procedimento, como que vai ser o pós-venda, esse acompanhamento, para ver se a gente tem alguma falha nesse atendimento. E aí, claro, a gente também tem que olhar como é que tá esse marketing, como é que tá essa linguagem que você tá comunicando, que isso com certeza é importante. Então, na verdade, não é nenhum e nem outro, é um conjunto de situações. Se a gente fala em estar em um novelo de linha ali, que esteja sempre ligado um ponto ao outro, sem ponta solta, um com certeza complementa o outro e um faz parte do outro. Porque assim, tu tem um marketing muito alinhado, aí chega na tua clínica, eu quase queria falar uma palavra feia aqui agora, mas chega na tua clínica, o teu atendimento é péssimo, não vai adiantar de muito. Uma pessoa fala bem para outra pessoa, uma pessoa ela fala mal para 50. Então, as coisas e os pontos, eles têm que estar alinhados um ao outro. Próxima pergunta é o que faz um paciente escolher uma clínica e não a concorrente? Aqui entra um ponto muito importante, que é como que tu traz essa percepção de valor. Eu sei que eu não vou atrair todo mundo, e você tem que ter essa ciência também. Porque a partir do momento que você atrai todo tipo de público, que você atrai toda pessoa, fica mais difícil de você trabalhar, fica mais difícil de você trazer a linguagem. Claro que a gente tem os pontos de ativação para trazer o paciente até a gente, mas dentro do público que a gente quer atender. Então, hoje, se eu for pensar numa clínica que só trabalha com promoção, é muito difícil um paciente que ele só quer saber de promoção vir comigo. Só que também tem aqueles pontos das outras perguntas que eu respondi. A da pergunta eu respondi ali atrás. Que é em relação a até lucratividade mesmo. Porque se eu vendo muito barato, eu vou ter que ter mais pessoas. E aí vai dar muito volume. Não vai fazer sentido, né? Então, se você não pegou essa resposta, volta um pouquinho em vídeo. Que daí você vai conseguir acompanhar melhor. Então, é justamente isso. É essa percepção de valor que vai fazer com que a pessoa ela te escolha ou ela escolha o seu concorrente. Toda clínica precisa aparecer nas redes sociais? Então, eu vou entrar num ponto aqui um pouco mais a fundo, um pouco até da minha história mesmo em relação a isso. Porque o que entra nessa questão de rede social? Eu não consigo pensar num cenário hoje que a clínica ela não tem que aparecer para poder crescer. Para mim, não existe essa possibilidade. A minha clínica cresceu, isso, as das minhas alunas também. Então, é justamente estando de forma estratégica nas redes sociais que a clínica vai crescer, que vai ter mais visibilidade. A pessoa ela vai ter mais confiança de estar fazendo também, de escolher os serviços. Vamos pensar, hoje tem dois restaurantes, o restaurante A e o restaurante B. O restaurante A, e tu vai entrar na rede social dele, tem um monte de, eu acho que é PEC o nome, não sei, mas tipos de artes prontas, assim. Então, tu tem essa opção de um monte de arte pronta. Aí, tu vai no restaurante B, que tu vê ali, mas tem ali, mostra mais a experiência do cliente, a vivência, o dia a dia, informativos, mais segurança, mostra um prato saboroso. Você vai no A, que você vê que muitas vezes as fotos são feitas de A, ou você vai no B? Eu iria no B. Então, é justamente esse ponto que eu quero trazer para vocês. Vai aparecer nas redes sociais, mas tem que aparecer de forma estratégica também. Com certeza o restaurante A tem cliente. Mas se ele não aparecesse, ia ter com certeza a metade dos clientes dele. Tem que olhar a questão de percepção do público que ele quer trazer. Gente, aí a gente entra aqui, vai ser um vídeo aqui de 5 horas. Mas entre outros vários fatores. Então, a clínica, na minha concepção, ela tem sim que aparecer de forma estratégica, né, nas redes sociais, para conseguir vender mais e vender mais de forma estratégica. Qual é o maior erro que as clínicas cometem no Instagram? Acho que eu respondi já na pergunta anterior, não tinha visto a pergunta. É realmente isso, né? Às vezes a gente atira pra qualquer lado, posta qualquer coisa. Mas tem uma coisa que é bem interessante, que eu pego muitas clínicas fazendo, que é debochando de cliente. Isso é um ponto que eu acho que eu posso trazer, que é um grande erro que as pessoas cometem no Instagram, que é rir do cliente, sabe? Fazer aqueles memes, é porque o cliente veio aqui e o cartão não passou, kkk. Tipo, tem umas coisas nesse sentido, assim, que as clínicas postam, que eu acho um pouco feio. Mesmo aquele cliente que não se identifica, ele pode ficar constrangido e chateado. Então, esse é um ponto bem interessante aí pra cuidar quando a gente for fazer memes na nossa rede social. O que realmente faz um paciente indicar uma clínica? A maioria das vezes a gente acha que é o resultado, né, a famosa prova social, mas é muito mais que isso. É uma experiência que tu entrega para ele e uma condução de como tu vai pegar essa indicação. Porque dependendo do serviço que tu presta,
Às vezes o teu cliente ele não vai chegar indicando para todo mundo. Você tem que ter uma condução, um passo a passo, para conseguir essa indicação redonda, essa indicação válida. Então não é só o resultado, porque tipo, fui lá, tive resultado, mas ruim. O atendimento ruim, não sei o que, a pessoa já não vai. Ela quer o resultado, mas ela também quer a experiência. E experiência não é uma xícara com borda de Nutella. Experiência é realmente o atendimento, valorizar o teu cliente, né, o teu paciente ali dentro. Então esse ponto aqui, ele é muito importante, que vai fazer com que o teu cliente realmente te indique. Indicação é muito bom, porque indicação tem um CAC baixo, que é o custo de aquisição de cliente. Então é melhor, para mim, uma das melhores fontes que tem, mas tem que saber como pegar essa indicação e saber também como trabalhar essa indicação. Como cobrar mais sem perder paciente? Vou aproveitar e vou contar até um caso de uma aluna minha. Ela estava com a agenda cheia das 8 da manhã às 9 da noite. E se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. E Thalia, tô cheia a minha agenda e tal, não sei o que. Eu disse, não, vai aumentar o valor, porque tu não tem mais espaço na tua agenda. Como assim? Porque na minha cidade, essa é a média de valor. Aí tá, mas na tua cidade, as outras clínicas, elas estão se posicionando como tu tá fazendo agora? Elas entregam o que tu entrega? Não, não entregam. Então, se o teu cliente, ele gosta do teu serviço, ele com certeza vai continuar contigo. E muito pelo contrário, ela aumentou o valor, as clientes não falaram nada e acabou tendo muito mais resultado, né, financeiro, né, aumentou, né, lucro também, todos esses pontos. Mas voltando aqui, né, como cobrar mais sem perder paciente, é justamente vou voltar para o posicionamento, para trazer realmente a pessoa a ver a percepção de valor naquilo que tu realmente entrega para ela. Então esse é um ponto muito importante. Existe o número ideal de postagens por semana? Aí, Chay, existe o número real de postagens por semana? A gente não tem. Então, a Chay, porque a Chay tá filmando a gente aqui. A gente não tem o número de postagens por semana. Claro que às vezes o Instagram faz umas atualizações, mas semanas atrás até tinha uma questão de postar em massa e tal, né? Reels Test, não sei que ano que você vai estar vendo esse vídeo. Do Reel Test, então pode ser que hoje você, quando vê esse vídeo, nem existe mais essa função do Reel Test, a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, realmente, não tem uma quantidade de postagem, mas você tem que ser estratégico naquilo que você vai colocar. O que uma clínica deve acompanhar todos os meses? Sabe a aula de matemática? A gente vai usar ela aqui agora. Porque uma clínica sem números é uma clínica sem previsibilidade, sem entender o que acontece. Então, a gente volta nos números, entender quantas avaliações vieram, quantos agendaram, quantos leads chegou, o que a gente vendeu de tal coisa, de tal produto, de qual tal serviço, o total de vendas, o total de lucro, valor... Gente, fugiu o nome aqui. O teu custo fixo, o teu custo variável, todos esses pontos, sabe? Então, para mim, o principal que tem que acompanhar todos os meses, claro, o posicionamento, tem que fazer aquela coisa toda, mas olhar para os teus números antes de qualquer coisa. Quando é a hora de contratar alguém? Se você atende você sozinha e você não tá conseguindo mais fazer tudo, né? Porque a gente começa no eu presa muitas vezes, né? Hipócrita quem fala que tu tem que começar um negócio já contratando todo mundo se tu nem faturando tá. Às vezes a gente é eu presa no início, né? Mas com estratégia fica muito mais fácil. Eu já fui essa pessoa que fazia tudo dentro da clínica, mas eu coloquei um prazo. Então coloque um prazo. Então até tempo tal eu mesmo irei fazer isso. Depois... aí já é outra conversa, eu vou contratar alguém. E começa por setores que fica mais tranquilo para você delegar. Por exemplo, às vezes uma recepção, e aí você treina essa recepcionista, às vezes até para fazer alguns vídeos teus também, fazendo atendimento. Então, é esse momento, quando tu botar um prazo e tu entender, não, eu quero esse tipo de crescimento, eu fiz esse tipo de alinhamento, então agora está na hora de eu estar contratando alguém. O que faz uma clínica fechar as portas? Nossa... doeu, tá? Eu peguei uma clínica falida, né, bem louquinha, como eu gosto de falar, comprei ela realmente pra tentar uma nova oportunidade, e aí depois as pessoas, tá, mas ela tava falida, tu acha mesmo que tu ia resolver? Eu acho que eu resolvi, né, aquelas. Só que o que faz realmente é a falta de cuidado, sabe? Com as pessoas que trabalham contigo, com os números, com os teus resultados, com os pacientes, ter medo de aparecer, vergonha de mostrar o seu valor e deixar, sabe, largar, nunca aparecer, abrir uma porta e deixar lá e nunca mais ir visitar, deixar confiando ao ponto de achar que outra pessoa vai fazer. Não que outras pessoas não vão fazer, hoje eu tô aqui, minha equipe tá lá fazendo as coisas e tá acontecendo, a clínica tá rodando, mas a questão é que muitas vezes a gente não delega, a gente delarga. E aí quando a gente delarga, provavelmente a gente não cuidando disso, que tu tá delargando, é um dos pontos principais para tua clínica fechar. Qual a primeira coisa que eu analisaria se eu assumisse uma clínica hoje? Eu vou ser até melhor. Eu vou falar que não é se eu assumisse.
um ponto que eu fiz é quando eu assumir a clínica, né? Que eu comprei essa unidade. Eu acredito que vocês vão pensar que, nossa, a Thalia vai falar sobre Instagram, quer ver? Vai falar que é Instagram, olha pra ver como que tá o Instagram dele. Mas quando eu falo numa compra, eu penso um pouco fora da bolha. Aqui, quando eu falo de Instagram, já num negócio que já é teu, que já tá rodando, posicionamento, eu vou mais a fundo. Eu vou ver alguns pontos muito importantes para que eu consiga entender como que tá essa clínica e a atual situação dela. Então, eu ia olhar a taxa de agenda, taxa de comparecimento, taxa de fechamento, conversão, DRE. Se vocês não sabem o que é DRE, coloca aqui nos comentários, depois eu posso falar para vocês o que é DRE. Então, eu olharia esses números e esses dados antes de investir na compra de uma nova clínica, né? Fazer essa compra dessa clínica. É isso, gente. Essas são as perguntas que eu vou responder pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aquela coisa de sempre, aquele papo, né? Se gostou, se inscreve aqui no canal, fica aqui com a gente. E também vocês podem estar me acompanhando lá na Rede Vizinha, que todos os dias, né, eu acompanho, né, bastidor de vida real. Realmente eu vivo isso na minha clínica. Eu tenho uma clínica estruturada realmente. Então eu mostro diariamente como que funciona essa logística lá por trás. E até mais.